Opa, pessoal, boa noite. Me chamo Leonel. Vamos falar aqui sobre um pouco sobre o Midler, tá certo? O Midler que é o padrão Decorator, ok? Vamos aprender a criar um Midler no Go, certo? Primeira coisa, a gente vai inicializar um servidor aqui na porta 8080, ou então 8080. O default handler é new, certo? Vai usar o default. Vou criar aqui uma rota para esse nosso servidor, tá certo? Vou usar a rota about e vou utilizar o tipo chamado de handler func, tá? Handler func é um tipo, tá? E esse tipo, pessoal, ele implementa, veja só, ele aqui é um tipo que tem essa assinatura aqui, tá? É uma função que tem, digamos assim, é um tipo que tem essa assinatura aqui, e ele implementa, ó, a função handler, desculpa, a interface handler, certo? E a interface handler é a interface necessária para a gente utilizar aqui, ó. Primeiro a gente coloca a rota que foi criada aqui, o about, ó, e segundo parâmetro é o handler, que é uma interface, e essa interface ela é implementada por esse handler func. Então vou criar aqui uma função chamada about, tá certo? Que vai ser que vai ser utilizado aqui, ó, nesse render func, e por estar sendo utilizado aqui no render func, ela vai acabar implementando a interface handler, tá certo? Então esse about tem essa assinatura aqui, ó, é uma função que tem como resposta um response writer e um request, um HTTP request, aqui faltou HTTP response writer e um ponteiro para http.request, tá certo? Aqui eu vou só imprimir algum texto. Estamos na rota about, certo? Com isso, a gente já tem um servidor, certo? Que está ouvindo na porta 8080, que qualquer chamada para essa rota about, ele vai chamar esse método about e vai imprimir isso aqui na tela. Vamos visualizar aqui. Vou chamar o running go com o i comercial para ele rodar em background. Vou chamar o client URL, localhost, 2.8080/about. Olha lá, estamos na rota about. De novo, estamos na rota about. Ok, até aqui tudo tranquilo. Esqueci de finalizar o servidor, FG, volta lá, Ctrl C, servidor interrompido. Agora vamos criar o Miller, tá? Func logs. O que que acontece, tá, pessoal? No handler, a gente está esperando um handler, certo? Então aqui, o que que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar que eu tenho um HTTP handler, que é uma interface, tá certo? Então, o que que vai ter dentro do log? Um handler. E o que é que esse log vai me retornar? Outro handler, certo? Por quê? Olha só, o log vai receber um handler, certo? Algo que implemente a interface handler e vai me devolver outro handler, tá certo? E implementa esse server HTTP. A gente já viu que um dos tipos que implementa esse server HTTP é justamente o HTTP handler func, tá? Então, quando eu implementar o handler func, eu estou implementando o handler, certo? Então, o handler func que vai nos devolver o quê? Uma função que vai ter um HTTP response writer com R ponteiro de request, abre e fecha, tá aí, ó, certo? A gente está devolvendo aqui um handler func e esse handler func implementa a interface handler, certo? Então isso aqui já funciona. Vou printar aqui, ó, fmd println, estamos no log antes da chamada a about. Vou chamar o about. Como que eu chamo about? Vou chamar esse carinha aqui, ó, o next. Quem que é o next? É o about, certo? A gente vai já ver, tá? Por que que o next vai ser o about? Então, vou chamar o next ponto server HTTP
e vou chamar o W e o R, certo? Porque o server HTTP ele tem um response write e um request, então eu vou estar utilizando esses mesmos carinhas aqui, ó, W e R, tá? E aqui, ó, depois de chamar, ele vai, essa chamada aqui de função, ela vai chamar o about, vai executar tudo que tem para executar no about e vai voltar aqui para o log. E estamos no log depois da chamada about, certo? Então, entendendo aqui o que vai acontecer, eu vou logo fazer aqui para a gente ficar claro. Eu vou chamar o log aqui, ó, logs, olha lá, ó. O logs encapsulou o about, certo? Ou seja, esse parâmetrozinho aqui da função log, ó, é esse next, tá? E aí eu venho aqui, ó, chamo o next, ou seja, eu chamo o about, e quando eu chamo com esse server HTTP, eu estou justamente implementando aqui o render. Então ele vai chamar o about, vai executar tudo que tem para executar aqui dentro do about, depois ele volta para o log e executa o final da função. Vamos visualizar isso aqui agora no, executando, tá? Go run main go e comercial para ficar em background. Vou chamar o cliente URL novamente, localhost about. Olha lá. Estamos no log antes da chamada about, estamos na rota do about, estamos no log depois da chamada about, tá? Com isso a gente implementou o padrão aqui chamado de decorator, certo? O decorator, o que é que ele faz? Ele inclui funcionalidades no código sem alterar o código. Digamos assim, a gente não fez nenhuma alteração no About. O About continuou fazendo o trabalho dele, mas a gente incluiu funcionalidades antes e depois do About, tá? Lembrando, tá, pessoal, que aqui a gente pode fazer um outro decorator. Eu vou criar um segundo decorator aqui, vamos supor que tivesse autenticação, certo? Autenticação. Eu poderia receber os dados aqui de um header, ó. Vamos supor que eu poderia receber qualquer header aqui, verificar, ó, verificando autenticação. Aí, aqui eu posso dizer autenticado, né? Autenticado. Eu posso dizer antes, né? Porque aí eu só envio para cá se a pessoa tiver autenticada. E se não tiver autenticada, eu posso retornar aqui logo o erro, return. E eu já envio um HTTP erro aqui, ó, né? Já devolvo com erro em erro. Aí, ó, HTTP erro com response write e aqui, ó, string, ó. Posso dizer assim, ó, não autorizado, né? Autorizado. E aí, sei lá, forbidden, né? 403, se não me falha a memória, né? Então ele tá dizendo ali, ó, response return, ó, já dou mas só que aqui não precisa fazer isso aqui. É assim, depois eu dou o return, tá? Então vamos ver aqui, tudo vai ser negado, né? Como é que eu faço aqui, pessoal? Eu posso colocar o auth aqui, ó, dentro dos logs, alten. Esses nomes aqui foi tudo meio doido. Então ele vai logar, depois ele vai tentar autenticar, depois que ele vai chamar o about. Como eu não fiz nenhuma autenticação, isso aqui nunca vai ser executado. Ele está dizendo unreachable code, ou seja, nunca vai chegar aqui. Vamos ver lá como que vai funcionar. Go run. Vou cancelar, podia ser que estivesse rodando. De novo, não tem mais. Então, go run e comercial, client URL, about, ó. Estamos verificando o log da chamada, verificando a autenticação, autenticado. Estamos no log depois da chamada, não autorizado. Ou seja, o HTTP erro, como não é um print line, né? Ele só executa depois, tá? Então aqui, ó, estamos verificando antes da chamada, verificando a autenticação, por isso que não aparece no autorizado. Depois ele diz autenticado, né? Cadê o autenticado aqui, ó, né? Porque não estaria autenticado, seria autenticando, né? Não autenticado, mas autenticando.
Estamos um log depois da chamada, por quê? Porque já voltou daqui, ó, já voltou daqui, então já está no log depois da chamada. Por quê? Porque isso aqui não foi autorizado. Na verdade, aqui não tem nenhuma validação, nada seria autorizado, né? Mas só mostrando como que a gente faria, né, os middlewares, tá certo? E a gente pode encapsular aqui várias verificações antes da nossa chamada principal chegar no método principal, né? Antes da requisição chegar no método principal. A gente poderia checar aqui o tamanho do body, né? A gente poderia checar se tem os headers de validação, quaisquer header que a gente quisesse, entendeu? Então, espero ter apresentado aí o padrão decorator e também é o middleware, né, no Go. Valeu, pessoal. Boa noite.